Como sobreviver a essa loucura da Bolsa de Valores? Fala aí, faixa branca, beleza? Túlio aqui e eu vou te contar o grande segredo para que você nunca mais fique sofrendo, angustiado, com o coração na mão ao ver essas oscilações da bolsa. Primeiramente, eu gostaria de parafrasear o grande gestor Ray Dalio, que escreveu um livro bem extenso, mas é legalzinho também, que é o Principles, ou Princípios, que ele fala o seguinte: quem tenta prever o futuro está destinado a comer cacos de vidro. E por que ele fala isso? Porque, infelizmente, nós não temos o poder de prever o futuro. Então, pessoal, estou mostrando para vocês aqui a minha carteira, né? Você vai poder ver que a carteira ela está com uma rentabilidade com o fechamento de ontem, um retorno de 5,08, enquanto o Ibovesca... Tá difícil, John Wick, vamos lá. Então, estou trazendo aqui a rentabilidade da minha carteira, que está em 5,08, enquanto o Ibovespa está caindo pra cacete, se eu não me engano, 17%. Então, o grande segredo que eu vou contar para vocês hoje, como você manter a sua carteira positiva ou perdendo menos do que o índice, é você usar um grande segredo dos grandes investidores do Brasil, como Thiago Nigro, Bruno Perini, Túlio César. You serious? É você usar diversificação a seu favor. E quando a gente fala de diversificação, não estou falando apenas de diversificação entre ativos, e sim também entre classes de ativos. Então, pessoal, vou falar basicamente a vocês de 3 conceitos que eu entendo que a diversificação nos ajuda e que faz sentido para mim, beleza? Então, primeiro conceito, rentabilidade não é o mais importante. Vou deixar para vocês aqui uns gráficos mostrando o que eu vou falar agora. Imagina que você tem que fazer uma distância de 300 km. E aí você pode ir de carro, de moto ou de avião. Se você for de carro, o trânsito está pesado, não sei o que, você está andando a 50 km por hora aproximadamente. Para fazer essa distância você vai levar 6 horas. Só que aí você é ousado. Se é moleque solto, menina atrevida, você vai fazer isso de moto a 100 km por hora, ou seja, você vai fazer isso 300 km em 3 horas. Só que aí, irmão, você é baludo agora, tem dinheiro em caixa, o cara brabo do game. Então você vai de avião, então esses 300 km você consegue fazer ele em 1 hora, porque ele está considerando a velocidade média do avião de 300 km. Aí eu te pergunto, qual que é a melhor decisão para você fazer na sua vida? Você ir de carro, de moto, de avião? E eu sei lá, porra. Pensando muito de forma bem rápida, você consideraria a questão de ir de avião, porque é muito mais rápido. Só que quando a gente olha para os investimentos, a gente tem que olhar para um outro fator além dessa questão da velocidade, e sim o risco envolvido em você tentar acelerar os seus ganhos de forma excessiva. Então pensa comigo, se você, falando de investimentos, tá? Se você está pensando em ir de avião, se o avião cair, irmão, infelizmente é caixão e vela preta, não tem o que muito fazer. De moto, talvez você sobreviva, de carro também, mas o risco em si é muito maior você indo de avião e se você tiver um problema, esse problema acabar com o game, do que você tá indo de forma um pouco mais tranquila, mais paulatina, para que você chegue no seu objetivo. Uma frase que eu gosto bastante é que rentabilidade é o que você vê e o risco é o que você não vê. Pensamentos do faixa preta. Então, pessoal, o segundo conceito é o conceito de longo prazo. Vocês estão cansados de saber que eu sou adepto dessa visão de você olhar para os seus investimentos com um horizonte um pouco mais longe, para que eu acho matematicamente muito mais fácil você acertar no longo prazo do que no curto prazo. E para reforçar esse pensamento de longo prazo, vou trazer para vocês um gráfico que mostra quanto que o grande, o mago, ele, o bruxo dos investimentos, Warren Buffett, performou comparando, né, com o índice da Bolsa Americana, o S&P 500, durante os períodos de tempo, tá? Então, se você olhar aqui, se você olhar a janela de um dia, em 51% das vezes, Warren Buffett performou abaixo do S&P 500. Se você olhar por trimestre, em 45% das vezes ele performou abaixo do S&P 500. Só que se você olhar em 15 anos, ele nunca performou abaixo do S&P 500. E o que isso quer dizer? Que além do cara ser brabo, dele ser fera, é que o longo prazo nos auxilia a gente conseguir rentabilidades melhores, porque a gente tem que tomar as decisões assertivas no início e confiar nelas, para que aí sim a gente consiga, com o tempo, a gente conseguir ter uma rentabilidade interessante nos nossos investimentos, beleza? E outra frase do faixa preta para você é: o longo prazo
é o caminho mais curto para enriquecer. Pensamentos do Faixa Preta, parte 2. E por que eu entendo que o longo prazo é o melhor caminho para a gente enriquecer? Porque só você olhar a bendita fórmula dos juros compostos, que é montante igual a capital vezes 1 mais I elevado a N, onde você vai ter M, que é o montante, C é o capital, 1 mais I é a taxa de juros, e N é o período. Ou seja, se você olhar na fórmula que eu estou deixando ela aqui, você vai poder ver que a única função que está elevada, ou seja, que tem um potencial exponencial na fórmula, é o tempo. Então, sim, valorizem a questão do tempo. Não tentem acertar no curto prazo, porque é muito mais difícil, como eu mostrei pelo exemplo do nosso querido Warren Buffett. Beleza? Conceito número 3, preservação de capital. Você, como investidor, investidora, meu querido, amado, faixa branca, tem que entender que o mercado vai oscilar, que vão ter momentos muito críticos. Posso citar para vocês a experiência que eu vivi durante a pandemia, que lá em março de 2020, a bolsa caiu sei lá quantos por cento, tivemos circuit breakers, a bolsa parando de operar, uma confusão danada. Só que logo depois disso, alguns meses após, a bolsa estava batendo as máximas novamente. Ou seja, nós temos que ter paciência com os nossos investimentos. A gente tem que preservar o nosso capital. Não é porque a ação caiu que ela deixou de funcionar, que a empresa é ruim. É apenas um momento. Quando a gente toma essas decisões baseado muito no emocional, ao ver o desespero de todo mundo vendendo as ações, que a gente acaba perdendo dinheiro. Durante esses cenários de crise, diversificar é a melhor maneira de você proteger os seus investimentos e o seu dinheiro. E quando eu digo diversificar, não digo apenas entre as ações que você tem, ou os fundos imobiliários, ou as criptomoedas, e sim diversificar entre ativos, entre classes de ativos, que aí você consegue diluir o risco disso tudo. Obviamente que isso tem um limite entre você diversificar e você pulverizar, só que é muito importante que você diversifique seus investimentos para que você, nesses momentos de estresse, perca menos que o índice, no caso do Ibovespa, que a gente está comparando aqui com o Brasil, e você se mantenha vivo no jogo. Beleza? Então, parafraseando mais uma vez o nosso querido Warren Buffett, duas regras que ele fala que são muito importantes no investimento. A primeira, nunca perca dinheiro. E a segunda, não esqueça a primeira regra. O que ele quer dizer com isso? Vou deixar para vocês um gráfico aqui que mostra qual é o ganho necessário para você recuperar o seu prejuízo diante de uma perda. Então, vamos supor que você tem R$100 para investir. Você investiu e você acabou tendo uma perda de 5% do seu patrimônio. Agora você vai ter os R$95, certo? Só que para você voltar para o seu patamar inicial dos R$100, você precisa ter uma rentabilidade bem próxima dos 5%, tá? Não do 5,20 alguma coisa. Só que quando você vai aumentando o seu prejuízo, que é algo que você não quer, eu sei, isso vai ficando cada vez mais difícil. Se você tem uma perda de, por exemplo, 10%, para você recuperar o seu capital inicial, você precisa ter uma valorização de 11%. E à medida que você vai se tendo maiores prejuízos, chega num patamar que vai ser extremamente difícil você ter a rentabilidade que você precisa para você ter o seu capital inicial novamente. Se você olhar no gráfico aqui que eu estou falando, você vai ver que se você perder 75% do seu patrimônio, em teoria você precisa ter uma rentabilidade de 300%. Para você recuperar o seu valor inicial. Então, quando você está falando de 90%, cara, é provável que você recupere? Não. Possível? Você precisa ter uma alta de apenas 900%. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a você ter mais tranquilidade ao investir. Tamo junto. Deixe seu like, seu comentário aqui para mim. Comenta aí um tema que você quer ver aqui no canal do Faixa Preta. Beleza? Tamo junto. Paz, amor e armilóco voador. Us!